Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, com voz calma e ritmo suave, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. As Mil e Uma Noites. Continuação da história de Nureddin e da formosa persa. Vimos um burro amarrado na entrada do vosso jardim, disse Nureddin. Pertence-vos sem dúvida. Vede, aqui tendes mais 2 moedas de ouro. Confiai o burro com os seus cestos ao primeiro homem que passar, e pedi-lhe que vá à adega comprar 2 garrafas de vinho e que vô-las traga com o burro. Depois, tereis apenas o trabalho de empurrar o burro até aqui, que nós mesmos pegaremos as jarras. Assim, nada fareis que vos cause a menor repugnância. As outras 2 moedas de ouro que Ibrahim acabara de receber lograram um poderoso efeito no seu espírito. "Ah, meu filho!" exclamou. "Como sois inteligente! Sem vós, eu nunca teria cogitado esse meio para vos servir vinho." Deixando-os em seguida para a compra, não tardou em desempenhar-se. Logo que voltou, Nureddin desceu, tirou as jarras dos cestos e levou-as para o salão. Ibrahim, após levar o burro de volta ao lugar de onde o tinha tirado, foi acolhido por Nureddin com as seguintes palavras: "Ibrahim, não sabemos como agradecer-vos pelo que fizestes, mas ainda nos falta alguma coisa. Que posso fazer mais para vos servir?" "Não temos taças", respondeu Nureddin, "e algumas frutas muito nos agradariam." "Nada vos faltará", respondeu o guarda. Ibrahim desceu e em pouco tempo preparou-lhes uma mesa coberta de belas porcelanas cheias de várias frutas, com taças de ouro e de prata. Depois de lhes perguntar se precisavam de mais alguma coisa, retirou-se, apesar de Nureddin e a escrava lhe pedirem com muita insistência que ficasse. Estes, então, pondo-se à mesa, começaram a beber, cada um uma taça, e acharam o vinho excelente. "Minha querida", disse Nureddin, a formosa persa, "não somos as pessoas mais felizes do mundo por nos ter a sorte trazido para um lugar tão agradável e encantador? Alegremo-nos e refaçamo-nos dos maus momentos da nossa viagem. Sou feliz porque estou entre vós e a taça." E ambos beberam diversas vezes, conversando e cantando. Como tinham belas vozes, especialmente a formosa persa, o seu canto atraiu Ibrahim, que ficou a ouvi-los por muito tempo do lado de fora, sem que eles o vissem. Finalmente mostrou-se, enfiando a cabeça pela porta entreaberta. "Coragem, senhor", disse a Nureddin, que ele já supunha embriagado. "Estou encantado por vos ver nessa alegria." "Ah!" gritou Nureddin, voltando-se. "Sois um homem bom e muitas obrigações vos devemos. Não ousaremos oferecer-vos uma taça. Isso não impede que entreis. Aproximai-vos e dai-nos a honra da vossa companhia." "Continuai", respondeu Ibrahim, "que muito me alegram as vossas belas canções." E assim desapareceu. A formosa persa, percebendo que Ibrahim havia parado fora, avisou Nureddin. "Senhor", acrescentou, "bem vedes que ele demonstra aversão ao vinho, mas eu
Se fosse vós, não desistiria de fazê-lo beber. Como? Perguntou Nureddin. Dizei-me o que devo fazer para isso. Mandai-o entrar e ficar convosco, disse ela. Depois oferecei-lhe uma taça. Se recusar, bebei vós o vinho, que eu farei o resto. Nureddin compreendeu a intenção da formosa persa. Chamando Ibrahim, disse-lhe: Somos vossos hóspedes, e vós nos acolhestes da maneira mais fidalga. Certamente não nos recusareis a honra da vossa companhia. Não insistimos para que bebais. Basta-nos o prazer de vê-lo. Ibrahim deixou-se convencer. Entrou e sentou-se no sofá, que estava mais próximo da porta. Aí não estais bem, disse-lhe então Nureddin. Aproximai-vos e sentai-vos aqui perto. Farei o que pedes, disse Ibrahim. Aproximou-se e, sorrindo de prazer, sentou-se a pouca distância da formosa persa. Nureddin pediu a esta que cantasse em honra a Ibrahim, o que ela fez, provocando-lhe verdadeiro êxtase. Quando a formosa mulher acabou de cantar, Nureddin, pondo vinho numa taça, apresentou-a a Ibrahim. Ibrahim disse-lhe: Bebei uma taça à nossa saúde, peço-vos. Senhor, respondeu Ibrahim, recuando, como que horrorizado, só de ver o vinho. Desculpai-me, já disse que renunciei ao vinho há muito tempo. Uma vez que de maneira alguma quereis beber a nossa saúde, continuou Nureddin. Permite então que eu beba a vossa. Enquanto Nureddin bebia, a formosa persa cortou a metade de uma maçã e deu-a a Ibrahim, dizendo: Já que não quereis beber, creio que não tereis dificuldade em experimentar esta maçã, que é excelente. Ibrahim não pôde recusá-la. Pegando-a, levou-a à boca. A formosa persa disse-lhe algumas amabilidades, enquanto Nureddin, estendendo-se sobre o sofá, fingia dormir. Imediatamente a persa falou ao ouvido de Ibrahim: Vedes, nunca procede de outra forma quando nos divertimos. Apenas toma 2 taças, adormece e deixa-me sozinha. Mas sei que me fareis companhia enquanto ele dorme. Pegando uma taça, encheu-a de vinho e, apresentando-a a Ibrahim, disse-lhe: Tomai e bebei a minha saúde. Ibrahim relutou a princípio, mas ela insistiu, e ele, vencido finalmente pelos seus encantos e insistência, sorveu o conteúdo da taça. O bom ancião gostava de beber, mas envergonhava-se de beber diante de gente que não conhecia. Ia à adega às escondidas, como muitos outros. Não tomara as precauções que Nureddin lhe recomendara para comprar o vinho. Fora comprá-lo sem cerimônia, onde era conhecido. À noite servira-lhe de manto e ele economizara o dinheiro. Enquanto Ibrahim, depois de beber, terminava de comer a metade da maçã, a formosa persa ofereceu-lhe outra taça, que ele tomou com muito menos dificuldade. Para a terceira, não opôs resistência. Finalmente bebeu a 4ª, quando Nureddin deixou de fingir que estava dormindo, de fato, sentando-se no sofá. Olhou-o e soltou uma grande gargalhada. Ibrahim, disse-lhe, surpreende-vos, no entanto. Havíeis me dito que tinhais renunciado ao vinho. Ibrahim, não esperando aquilo, corou levemente, o que não o impediu, porém, de acabar de beber. Depois disse rindo: Senhor,
Se pequei, a culpa não é minha. Como poderia não me render diante de tão linda mulher? A formosa persa tomou o partido de Ibrahim. Ibrahim disse-lhe: deixai-o falar. Continuai a beber e alegrai-vos. Alguns momentos depois, Nureddin encheu seu copo, para logo em seguida fazer o mesmo com o da persa. Quando Ibrahim viu que Nureddin não enchia o dele, apresentou-lhe uma taça. E eu, disse, pensais que não bebo tão bem como vós? A essas palavras, Ibrahim, Nureddin e a formosa persa puseram-se a rir. Divertiram-se e beberam até meia-noite. Por volta dessa hora, a persa notou que a mesa estava iluminada apenas por uma vela. Ibrahim disse ao bom guarda: trouxestes apenas uma vela. Trazei-nos outras e acendei-as, para podermos ver claramente. Ibrahim valeu-se da liberdade que o vinho concede e, para não interromper a conversa com Nureddin, disse à formosa mulher: acendei-as, vós. Isso convém mais a moços, como a vós. Mas cuidai de só acender 5 ou 6, que será o bastante. A persa se levantou, pegou uma vela, acendeu-a no castiçal que estava sobre a mesa e acendeu as 24 velas, sem levar em conta o que Ibrahim dissera. Pouco depois, enquanto Ibrahim distraía a formosa persa com outro assunto, Nureddin, por sua vez, pediu-lhe que acendesse alguns castiçais. Sem reparar que todas as velas estavam acesas, disse-lhe: deveis ser bem preguiçoso, ou sois mais fraco do que eu, se não podeis acendê-los vós. Ide, fazei-o, mas não acendais mais do que 3, em vez de se limitar apenas àquele número. Nureddin acendeu-os todos e abriu as 24 janelas, ao que Ibrahim, ocupado em distrair a formosa persa, não notou. O califa Harun al-Rashid achava-se ainda no salão do seu palácio, que se estendia até o Tigre, com vista para o lado do jardim e do pavilhão das pinturas. Por acaso, abrindo uma janela desse lado, ficou extremamente surpreso ao ver o pavilhão completamente iluminado, tanto que, em virtude da grande claridade, pensou primeiro tratar-se de um incêndio. O grão-vizir Jafar estava ainda com ele e esperava apenas o momento de o califa retirar-se para voltar para casa. O califa, encolerizado, o chamou e disse: vizir negligente, aproximai-vos e olhai o pavilhão das pinturas. Dizei-me, por que está iluminado a esta hora, se lá não me encontro? O grão-vizir tremeu, aproximou-se e mais ainda tremeu ao ver que o califa dissera a verdade. Precisava de um pretexto para acalmá-lo. Comendador dos crentes, não vos posso dizer outra coisa senão que Ibrahim, há 4 ou 5 dias, se apresentou a mim, informando-me de que tinha intenção de realizar uma assembleia de ministros na sua mesquita, em virtude de certa cerimônia que ele gostaria de levar a efeito sob o feliz reinado de Vossa Majestade. Perguntei-lhe o que desejava que eu fizesse para servi-lo, e ele me respondeu que obtivesse de vós permissão para realizar a cerimônia no pavilhão. Despedi-o dizendo que estava autorizado, pois eu não deixaria de falar convosco. Peço-vos perdão pelo meu esquecimento. Ibrahim deve ter escolhido este dia para a cerimônia, e festejando os seus ministros da mesquita, quis sem dúvida
lhes dar o prazer dessa iluminação. Jafar, respondeu o califa em tom que demonstrava estar um pouco acalmado. Conforme o que acabastes de dizer-me, cometestes 3 erros que não são perdoáveis. O primeiro foi ter dado a Ibrahim permissão para a cerimônia no meu pavilhão. Um simples guarda não é oficial tão importante que mereça esta honra. O segundo foi não me terdes falado. E o terceiro, não terdes penetrado a verdadeira intenção do bom homem. De fato, estou convencido de que não teve outra senão ver se não obteria uma gratificação que o ajudasse a cobrir a despesa. Não pensastes nisso e não culpo Ibrahim de vingar-se de vós por não tê-la obtido com a despesa maior dessa iluminação. O grão-vizir Jafar, alegre por ver que o califa levava a questão para esse lado, arcou prazerosamente com os erros que acabavam de lhe ser atribuídos e confessou francamente que andara mal, não dando algumas moedas de ouro a Ibrahim. Como é assim, acrescentou o califa sorridente, é justo que sejais castigado por esses erros, mas o castigo será leve. Passaremos o resto da noite com essa boa gente, enquanto vou pôr uma veste simples e de disfarçar-vos também com mesrur e vinde ambos comigo. O grão-vizir quis dizer-lhe que era tarde e que o grupo se retiraria, evidentemente, antes que ele chegasse. Mas o califa insistiu. O vizir, desesperado, obedeceu. Harun al-Rashid saiu então do palácio, disfarçado, com o grão-vizir e Mesrur, chefe dos eunucos, e caminhou pelas ruas de Bagdá até chegar ao jardim. A porta estava aberta por negligência de Ibrahim, que se esquecera de fechá-la ao voltar da compra do vinho. O califa ficou escandalizado. Jafar, disse ao grão-vizir, que significa a porta aberta a esta hora? Terá Ibrahim o hábito de deixá-la aberta durante a noite? Prefiro crer que a festa o levou a cometer esse erro. E entrou no jardim. Quando chegou ao pavilhão, como não queria subir ao salão antes de saber o que lá se passava, perguntou ao grão-vizir se não convinha subir às árvores para indagar. O grão-vizir, porém, olhando para a porta do salão, percebeu que estava entreaberta. Ibrahim, assim, a deixara ao entrar para fazer companhia a Nureddin e a formosa persa. O califa, abandonando o seu primeiro plano, subiu à porta do salão, sem fazer barulho. Pôde ver os que estavam lá dentro, sem ser visto. Sua surpresa foi grande ao notar uma jovem de beleza sem igual e um rapaz de boas feições com Ibrahim, sentado com eles à mesa. Ibrahim, segurando a taça, dizia: Minha formosa senhora, um bebedor nunca deve beber sem antes cantar. Dai-me a honra de ouvir-me. Eis uma das mais bonitas canções. Ibrahim cantou e o califa, mais surpreso ainda, ficou, pois ignorava que ele bebesse. Julgava-o um homem sensato, como sempre lhe parecera. Afastando-se da porta com precaução, disse ao grão-vizir, que se achava na escada, alguns degraus abaixo: Subi, vinde ver se trata dos ministros da mesquita, como queríeis dar-me a crer. Pelo tom com o qual o califa pronunciou tais palavras,
compreendeu o grão-vizir que as coisas iam mal. Olhando pela abertura da porta, estremeceu ao ver aquelas 3 pessoas e, voltando para o califa, completamente confuso, não soube o que dizer. Que ousadia, disse o califa, a dessa gente vindo divertir-se no meu jardim e no meu pavilhão. Como pôde Ibrahim deixá-los entrar e divertir-se com ele? Confesso que é impossível ver 2 jovens mais formosos e distintos. Antes de dar vazão à minha cólera, quero saber quem são e por que se encontram aqui. Voltou à porta para observá-los mais, e o vizir que o seguiu postou-se-lhe atrás. Ouviram ambos dizer Ibrahim à formosa persa: minha amável senhora, há alguma coisa que desejais para que a nossa alegria desta noite seja mais perfeita? Parece-me, respondeu a formosa persa, que tudo iria bem se tivesseis um instrumento que eu pudesse tocar. Senhora, respondeu Ibrahim, sabeis tocar alaúde? Trazei um, respondeu a bela persa, e eu vos mostrarei. Sem se afastar muito, Ibrahim tirou de um armário um alaúde e entregou-o à formosa persa, que começou a afiná-lo. Entretanto, o califa, voltando-se para o grão-vizir, disse-lhe: Jafar, a jovem vai tocar. Se ela o fizer bem, perdoar-lhe-ei, assim como ao rapaz. Quanto a vós, não deixarei de mandar enforcá-lo. Comendador dos crentes, respondeu o grão-vizir, se é assim, rogo a Deus que ela toque mal. Por quê? Perguntou o califa. Quanto mais mundanos formos, respondeu o grão-vizir, mais nos consolaremos por morrer em companhia de bela gente. O califa, que gostava de boas palavras, começou a rir e, voltando-se para o lado da porta, ficou ouvindo a formosa persa tocar. A formosa persa, preludiando, deu a entender ao califa que tocava com perfeição. Em seguida, entoou uma canção com tanta arte que o califa ficou arrebatado. Quando a formosa persa acabou de cantar, o califa deixou a escada, seguido do grão-vizir. Quando chegaram embaixo, disse ao vizir: em toda a minha vida, nunca ouvi cantar melhor, nem melhor tocar alaúde. Isaac, que acreditava ser o mais hábil artista do mundo, sequer se lhe assemelha. Estou tão contente que quero entrar para ouvi-la tocar diante de mim. Resta-me saber como. Comendador dos crentes, respondeu o grão-vizir, se entrardes e Ibrahim vos reconhecer, morrerá de medo. É o que me dá pena, disse o califa. Aborrecer-me-ia causar-lhe a morte, depois de tanto tempo que ele me serve. Mas tenho uma ideia que talvez dê resultado. Aguardai-me aqui, com Mesrur, e esperai na primeira aldeia que eu volte. A vizinhança do tigre dera ao califa a oportunidade de desviar água bastante e formar um excelente aquário com peixes dos mais bonitos. Bem o sabiam os pescadores que teriam fortemente desejado a liberdade de lá pescar, mas o califa proibira terminantemente a Ibrahim que permitisse a aproximação lá de quem fosse. Naquela mesma noite, porém, um pescador, ao passar diante da porta do jardim, depois de o califa ter entrado, deixando-a aberta como a encontrara, valera-se da ocasião e fora até o aquário. Já tinha jogado a rede e estava prestes a retirá-la, quando o califa,
querendo aproveitar aquela conjuntura para o seu plano, rumou para o mesmo lugar. Apesar de disfarçado, imediatamente o reconheceu o pescador, que se lhe atirou aos pés, suplicando perdão. Levanta-te e não tenhas medo, disse o califa. Retira a rede para eu ver que peixe há nela. O pescador, tranquilizado, executou prontamente o que o califa desejava e retirou 5 ou 6 peixes bonitos, dos quais o califa escolheu os 2 maiores, que mandou amarrar junto pela cabeça com uma fibra vegetal. Em seguida disse ao pescador: dá-me a sua veste e pega a minha. Agora, prosseguiu o califa, pega a tua rede e vai fazer os teus negócios. Quando o pescador partiu, muito contente com a sua boa sorte, o califa pegou os 2 peixes e foi novamente ao encontro do grão-vizir Jafar e Mesrur. O grão-vizir não o reconheceu. Que queres? Perguntou-lhe. Vai, continua teu caminho. O califa começou imediatamente a rir. Jafar reconheceu-o então. Comendador dos crentes, gritou, sois realmente vós? Não vos reconheci e peço-vos perdão. Agora podeis entrar no salão sem temer que Ibrahim vos reconheça. Continuai aqui, ordenou o califa, enquanto vou fazer o que quero. E subindo ao salão, bateu a porta. Nureddin, que o ouviu, avisou Ibrahim e este perguntou quem era. O califa abriu a porta e, adiantando-se apenas um passo no salão para mostrar-se, disse: sou o pescador Kerim. Vendo que estais banqueteando com os vossos amigos, vim perguntar-vos se não quereis estes 2 belos peixes. Nureddin e a formosa persa ficaram encantados ao ouvirem falar do peixe. Ibrahim disse imediatamente à persa: mandai-o entrar para que possamos ver os seus peixes. Ibrahim já não se achava em estado de perguntar o que o pescador queria, nem de onde vinha, pensou apenas em contentar a formosa persa. Voltando a cabeça para a porta com muito esforço, de tanto que tinha bebido, balbuciou: aproxima-te, bom ladrão noturno, aproxima-te para que te vejamos. O califa se aproximou, imitando perfeitamente as maneiras de um pescador, e mostrou os 2 peixes. Que peixes bonitos! Exclamou a persa. Gostaria de comê-los, se fossem bem preparados. Tendes razão, disse Ibrahim, e dirigindo-se ao pescador, disse: que queres que façamos com o teu peixe? Se não está preparado, prepara-o. Depois traga-o aqui. Encontrarás tudo o que é necessário na cozinha. O califa rumou para o lugar em que deixara o grão-vizir. Jafar, disse-lhe, fui muito bem recebido, mas querem que o peixe esteja preparado. Vou prepará-lo já, disse o grão-vizir. Estou tão ansioso por chegar ao fim do meu plano que eu mesmo me incumbirei desse trabalho, já que sei imitar o pescador. Posso também fazer o papel de cozinheiro. Na minha juventude frequentei a cozinha e não me saí mal. Dizendo essas palavras, partiu em direção à morada de Ibrahim, seguido do grão-vizir e de Mesrur. Puseram-se a trabalhar os 3, e apesar de não ser grande, a cozinha de Ibrahim nada faltava. Em pouco tempo ficou pronto o peixe. O califa levou-o e, servindo-o, pôs um limão diante de cada um. Os 3 comeram bem. Sobretudo,
Nureddin e a formosa persa, enquanto o califa permanecia de pé diante deles. Quando acabaram, Nureddin disse ao califa: Pescador, não se pode comer melhor peixe, e tu nos proporcionaste o maior prazer do mundo. Levando a mão ao peito, tirou a bolsa que continha as 30 moedas de ouro, o resto das 40 que Sanjar, porteiro de Bassorá, lhe dera antes da partida. Toma, disse-lhe, dar-te-ia mais, se mais tivesse. Terias sido protegido por mim, se te houvesse conhecido antes de esbanjar o meu patrimônio. Mas recebe este presente de bom coração, como se valesse muito mais. O califa pegou a bolsa e, agradecendo a Nureddin, mas notando que era ouro que ela continha, disse-lhe: Senhor, não posso vos agradecer bastante pela vossa generosidade. É bom tratar com homens honestos como vós. Mas antes de me retirar, quero vos fazer um pedido. Eis um alaúde que me revela que sua senhora sabe tocar. Se puderdes fazer com que ela me conceda a honra de cantar, serei o homem mais feliz do mundo. É um instrumento que me agrada muito. Se quiser continuar ouvindo, este espaço é seu.